Graça e paz, meu irmão e minha irmã. É um privilégio nosso nessa noite nos encontrarmos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, essa palavra que nos alimenta, nos fortalece, nos dá a graça de vivermos em unidade. É unidade o tema que eu quero conversar com você nessa noite. Estamos num tempo difícil, num tempo onde aparentemente estamos afastados e afastadas, pelo menos socialmente, mas na verdade é um tempo em que estamos diante do desafio de viver a unidade juntos. Parece redundante, né? Unidade juntos. Viver a unidade dentro da mesma casa. Isso tem sido bênção para algumas pessoas, mas tem sido um grande desafio para muitas pessoas, e para outras pessoas tem sido uma luta muito grande. Ah, nós vamos compartilhar o texto que encontra-se lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, vai trabalhar conosco a questão da unidade. É o tema da igreja para este ano de 2020. Falar em unidade é falar de bênção do Senhor. O Salmo 133 nos ensina que onde há unidade, ali o Senhor ordena da sua bênção. Também nós podemos perceber lá no texto de Atos que viver em unidade, ali o Senhor também acrescenta aqueles que estarão sendo salvos. Então, viver em unidade é colher o fruto, né, desse trabalho, porque o Senhor ordena, né, o Senhor acrescenta por meio do testemunho da unidade, onde as pessoas, ao ver a igreja unida, elas têm também prazer e desejo de fazer parte desse povo maravilhoso, deste povo abençoado que é o povo de Deus. Então, o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11 em diante, fala de unidade, e aqui uma unidade um pouco mais ampla, fala da unidade de dois povos, fala dos gentios e dos judeus, que estavam separados, mas a partir de Jesus Cristo inicia-se uma nova história para esses povos e, consequentemente, para toda a humanidade. E nos diz assim o texto: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, por aqueles que se tornam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Oremos ao Senhor. Pai de amor, com temor e tremor, nós estamos diante da tua santa palavra, com os nossos corações gratos, ó Pai, pela tua misericórdia,
pelo teu Espírito que tem falado às nossas mentes, aos nossos corações. E agora, Paizinho, eu quero clamar que cada lar, cada casa possa sentir, ó Pai, o toque da tua graça, possa sentir, ó Deus, o toque do teu Espírito, que cada família, Senhor, possa perceber como está sendo edificada a unidade no seu lar, na sua família, como, Senhor, eles estão vivenciando este tempo e como, Pai, nós podemos, como família de Cristo, nos edificarmos a cada dia para a morada do Espírito Santo em nós e na nossa casa. Fala conosco, Deus, ensina-nos, é a oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós temos na Bíblia alguns exemplos de construção e algumas dessas construções são usadas como referência para a nossa caminhada de fé. Eu não sei quantos irmãos e irmãs já tiveram oportunidade de construir uma casa ou um cômodo, né? Ou trabalhar na construção da igreja. É sempre um desafio muito grande. Eu já tive essa oportunidade de construir uma casa e foi um desafio bastante grande, mas algo assim muito gratificante. Você vê do nada, de repente, um terreno vazio. Às vezes o terreno nem tá tão legal assim, às vezes ele tá torto, às vezes ele tá meio sujo, ele está fora de esquadro, e aí você tem todo o cuidado de ir lá e preparar o terreno, alinhar, deixar tudo certinho, e aí você lança, depois desse processo, você lança o fundamento, né, para essa construção. Não dá pra gente começar a construir em cima do terreno limpo, né? A gente tem que cavocar, tem que afundar, tem que fazer ali as colunas, né? Tem que ter uma coisa chamada sapata, que vai debaixo da terra lá, né? Que são as pontas das colunas para sustentar a casa. Enfim, é algo desafiador. E eu também já tive o privilégio de participar da construção de um templo, né? De uma igreja, aí um prédio já bem maior, mas com os mesmos cuidados, numa edificação muito bem feita, porque na hora que você lança ali o alicerce, é onde vai ficar a base de toda a casa. Alguns domingos atrás, nós acompanhamos da escola dominical com as nossas crianças o texto de Mateus, que Jesus está comparando, né, o homem sábio ao homem nécio. Então, o homem sábio é aquele que não constrói na areia, mas constrói a sua casa na rocha. E quem é que constrói a sua casa na rocha? Aquele que confia em Deus, né? O homem nécio, né, que não é sábio, ele constrói na areia e quando vem a tempestade, né, acaba levando a sua casa embora, acaba destruindo a sua casa. Portanto, quando a gente pensa em construção, a primeira coisa que nós devemos pensar é na base, é no alicerce, é na pedra onde você está construindo a sua casa, é na rocha onde você está edificando não só o seu edifício físico, mas muito mais do que isso, é na rocha onde você está edificando a sua família, a sua casa, espiritualmente falando. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós uma situação bastante interessante. Ele fala assim que os gentios e os judeus não se davam muito bem. Aliás, os judeus, eles se achavam, né? Era o povo que se achava. Eles achavam que eles eram mais importantes do que os outros povos da terra, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Era o povo que Deus havia chamado para ser o seu povo. Então, alguns judeus acabavam achando que eram melhores do que os outros. Talvez, quem sabe, se você observar alguns cristãos, alguns evangélicos por aí, podem cair nesse erro hoje, de achar que são mais importantes ou melhores do que as demais pessoas. E isso é um engano e é um perigo muito grande que nós devemos fugir dele. O Senhor Jesus nos criou de forma igual, né? Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós temos o mesmo valor perante Deus, tá certo? Então, cuidado, né? Nenhum povo é melhor do que o outro. Deus fez um povo só.
A Bíblia fala assim que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, né, diante do Senhor, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos nós cantamos de todas as tribos, né, povos e raças, muitos irão te louvar. Ou seja, o Evangelho é para todas as pessoas e todas as pessoas têm o direito e deveriam ter o dever de construir a sua vida nessa rocha que é Jesus. Mas o texto fala para nós que esses dois povos, eles se achavam, né, os que eram incircuncisos, os gentios que não haviam sido circuncidados, né, tinham os judeus que eram os circuncidados. Só que o texto ele diz muito claro assim, na carne por mãos humanas, ou seja, o que foi feito com o povo judeu, a circuncisão que eles estavam considerando, que levava eles a considerarem-se melhores do que os outros, era algo feito por uma mão humana, então não tinha, não era grande coisa. Se você for pensar, foi o fulano ali que fez, foi a pessoa ali que fez, era uma pessoa consagrada, em ordem para fazer isso, tudo bem, mas foi uma pessoa que fez. E o que Jesus tá chamando a atenção aqui, aliás, o que Paulo, né, tá chamando a atenção aqui quando escreve para os Efésios, é isso, cuidado, vocês estão pensando que vocês são melhores porque alguém foi aí e fez uma circuncisão? Na verdade, nós precisamos cuidar, ó, é do nosso coração. Tem gente que tem a marca na carne, mas não tem a marca no coração. Tem gente que tem Cristo aí na mente, mas não tem no coração. Então, cuidado, né? Cuidado, porque ele veio para todas as pessoas. E aí ele vai falar assim, olha, vocês foram circuncidados por mão humana. E naquele tempo, houve um tempo da história que vocês estavam de que forma? Ele fala 3 situações aqui em que se encontrava o povo. Como é que vocês estavam? Estavam sem Cristo, olha a situação. E a gente sabe, sem Cristo é lástima, né? É perdição total, não existe, né? Sem Jesus não dá, como a gente canta com os jovens, né? Sem Jesus não dá, sem Jesus pirou, não tem condição, sem Jesus realmente não dá. Então ele fala assim, vocês estavam como? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e aqui é uma questão interessante, porque assim, o fato do povo de Israel não ser melhor do que os outros povos no sentido de valor humano, ele era sim o povo escolhido de Deus. E Deus quer que todos os povos façam parte do seu povo. É um convite de Deus para que os outros povos, para que as outras nações venham fazer parte do povo de Deus. Então, quando as pessoas, quando os povos não tinham consciência, né, de quem era Cristo nessa história, eles estavam o quê? Separados do povo de Deus. E também separados da comunidade de Israel. Eram outros povos que ainda não tinham aceitado ao Senhor Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, como o Senhor das suas vidas, como o seu único e suficiente Deus. Então, ele era um povo que buscava outros deuses. Então, eles estavam ainda separados da comunidade de Israel, que era a comunidade que já havia aceitado, sabia que era o povo escolhido de Deus. Então, e aqueles que não sabiam que não faziam parte do povo de Deus estavam separados da comunidade de Israel. E aí a gente tem uma terceira colocação que ele coloca aqui, que é assim, estranhos às alianças da promessa. Quer dizer, o que é uma coisa estranha? Eu não conheço. O que é isso? Você já ouviu falar no prato X lá, né, de tal país? Não, para mim isso é estranho, não conheço. Algo que eu não conheço. Então, Paulo está dizendo assim, ó, o povo que não está junto com o povo de Deus, é um povo que tem algumas coisas que precisa observar. É um povo que está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças, quer dizer, não conhece as alianças, e aí nós podemos lembrar as alianças que foram feitas lá nos patriarcas, a aliança que foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. Lembra da aliança lá que foi feita com Abraão? Qual que foi a aliança? Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Por isso é importante a gente observar o texto e perceber que a promessa de Deus é para que todas as famílias sejam benditas. Por isso que não há um povo que é melhor do que o outro, mas há um povo que já se deu conta disso, há um povo que conhece as promessas de Deus, há um povo que vive, para contemplar e desfrutar das promessas de Deus. Esse povo somos nós que já conhecemos a palavra, mas ainda há muitas pessoas, muitos outros povos que não conhecem, que ainda estão distantes de Cristo, que ainda estão separados estranhos da aliança da promessa, que ainda estão separados da comunidade de Israel. Hoje, nós, igreja cristã, somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. E há muitas pessoas, muitos povos separados de nós, que precisam se juntar para servir ao mesmo Deus, ao único Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, perceba, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda hoje existem pessoas que estão sem Cristo, não conhecem Jesus. Ainda hoje há pessoas que estão separadas da comunidade de Israel, separadas do povo de Deus, fazendo parte de outros povos. Ainda hoje há pessoas que estão estranhas às alianças da promessa, não sabem que a promessa de ter uma família bendita está valendo para o dia de hoje, para as famílias de hoje, são estranhas a essas promessas, e essas pessoas não têm esperança e vivem sem Deus no mundo. Então, quando você não faz parte do povo de Deus, quando você não conhece as promessas de Deus para a sua vida, quando você não conhece Jesus Cristo, está distante de Jesus Cristo, é pessoa sem esperança. E aí nós precisamos trazer isso para as famílias. As famílias hoje, há muita família sem esperança, há muita família hoje que está vivendo sem Deus no mundo, e viver sem Deus é viver uma vida sem a graça. Olha a tristeza, há muitas famílias distantes de Cristo, que não fazem parte da comunidade do povo de Deus, do Israel de Deus que somos nós, e que são aí estranhos às alianças da promessa, não desfrutam a aliança de ser uma família bendita do Senhor. Portanto, o texto fala assim que existia, naquele tempo eram dois povos, o povo de Deus e os outros povos, as outras pessoas que estavam longe. Hoje não é diferente. E aí ele diz para nós assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foram aproximados. Veja, quem junta os povos, quem nos faz um, é Jesus. Jesus nos faz um único povo. E quando a gente tem essa perspectiva, quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem esse entendimento, a nossa vida passa a mudar. Porque eu começo a entender que o que me une ao meu irmão e à minha irmã não são as nossas qualidades parecidas. Não é o fato de eu e ela ou eu e ele gostarmos do azul. Não é o fato de nós gostarmos das mesmas comidas. Não é o fato de nós termos o mesmo temperamento. Não é isso que nos une. Nós nos unimos mesmo sendo pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com vontades diferentes, com conhecimentos diferentes, com desejos diferentes, mas o que nos une é o Senhor Jesus. O texto é muito claro, ele diz para nós assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Meu irmão e minha irmã, o que nos une, o que une os povos, o que une as nações, o que une os reinos é o sangue de Jesus. E aí nós precisamos trazer isso para dentro da nossa casa. O que une a família hoje é o sangue de Cristo. A nossa aliança, cumprimento da promessa da aliança feita lá em Abraão, família bendita. Essa promessa vem para a tua casa hoje. A sua família é uma família bendita do Senhor. E o que torna a nossa família bendita hoje é a concretização da promessa feita a Abraão. Lá em Abraão foi feita a promessa, em Jesus Cristo foi cumprida a promessa. Meu irmão e minha irmã, a nossa família hoje ela é unida pelo sangue de Cristo. Amém, igreja? A tua família é unida pelo sangue de Cristo. O texto
diz isso muito claro para nós, né? Estavam longe, mas foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Sabe o que isso significa? Quando há presença de Cristo no meio da família, não há tempo para inimizade, não há tempo para briga, não há tempo para discórdia, ou não deveria haver, porque o texto diz para nós assim: Ele é a nossa paz, de ambos fez um, de povos diferentes ele fez um único povo. E se nós olharmos para nossa casa, de famílias diferentes, que o esposo vem de uma família, a esposa vem de outra, criam-se filhos diferentes, com temperamentos diferentes, pessoas diferentes, mas em Cristo Jesus somos um. Somos uma única família, somos um único povo, unidade que o sangue de Cristo gera em nossas vidas, em nossos corações. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala aqui que Cristo vem, ele derruba a parede de separação. Então a gente se lembra que quando Jesus veio, ele falou para o gentil, ele falou para a mulher, ele falou para o cego, ele falou para o coxo, ele entrou na casa de pecador e pecadora, ele falou com a pessoa que tinha muito dinheiro, que era ladrão. Jesus, ele vem aqui, aquilo que separava, a inimizade que havia entre as pessoas, Jesus derruba essa inimizade. E aí, eu queria que a gente pensasse uma coisa aqui, ó. Ele aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que Jesus fez? Destruiu a inimizade. Agora, se o sangue de Jesus destruiu a inimizade entre povos, entre nações, e de ambos fez um único povo, quanto mais ele pode gerar a unidade dentro da casa. Quanto mais ele pode gerar a unidade dentro da família, entre esposo e esposa, filho e filha, irmão e irmã. O perdão acontece, mas depois do perdão precisa haver a reconciliação. Semana passada nós falamos do perdão do filho pródigo. Nós conhecemos a história de José, que também perdoou seus irmãos, mas ele perdoou e se reconciliou. Eles foram morar lá junto. Eles não ficou cada um pro seu lado. A reconciliação. E aí, a gente falou aqui um pouquinho sobre construção. A palavra de Deus, ela é a base. O próprio Jesus Cristo, ele é a pedra angular, ele é o alicerce. Em João vai dizer assim para nós que ele é o verbo vivo. Por isso a palavra de Deus é onde nós devemos edificar a nossa casa, é onde nós devemos edificar a nossa família. Mas o texto também fala para nós que ele é a nossa paz e que a parede de inimizade foi derrubada para que houvesse relacionamento. E aí, eu gosto de pensar nisso. Quando a gente joga o alicerce lá, né, coloca o fundamento, a base, o alicerce, começa a levantar paredes. A parede é importante. A parede é importante porque ela protege. Ela protege do frio, ela protege do vento, protege da chuva, protege do calor excessivo, protege para não entrar nenhum bicho, nenhum animal, nenhum ladrão. Ela é uma proteção para sua casa. E aí nós precisamos pensar assim, que entre nós, na família, nós precisamos nos proteger. A família se protege. Tem aquela história que é muito interessante, que você pode ver lá dois irmãos e irmãs brigando. Brigaram. Mas se chegar algum de fora e quiser fazer parte da briga ou tomar partido de um ou de outro, o que vai acontecer? Os dois irmãos vão se juntar contra aquele de fora. Porque é uma questão de unidade, a família se protege. Então nós precisamos perceber que na nossa família não pode existir parede de separação, mas precisa existir parede de proteção. Nós protegemos a nossa casa quando a gente ora pelos nossos, quando você ora pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo pai, pela mãe, pelo sogro, pela sogra, pelo cunhado, pela cunhada.
nós protegemos, nós criamos uma parede de proteção quando nós colocamos a nossa família em oração diante de Deus. Então perceba, a base, o alicerce é o próprio Cristo, palavra viva, palavra encarnada, a palavra de Deus é onde nós devemos alicerçar a nossa casa. As paredes, a proteção para a nossa casa, ela acontece numa vida de oração, quando nós oramos pela nossa família, pelo nosso lar. Mas uma parede, ela tem que ter algumas coisas diferentes. Não pode ser só parede, fechar-nos, né? Não. Ela também precisa ter acesso. Ela precisa ter portas, né? As portas são acessos. A nossa casa, a nossa família precisa ter acesso. E acima de tudo, precisa ter acesso à própria presença de Jesus. Tem famílias que se fecham tanto que nem Jesus está conseguindo entrar. E a Bíblia nos fala assim, que o próprio Jesus nos fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Jesus está batendo hoje na porta de muitas famílias e tem muita gente com a porta fechada, trancada e achando que está se protegendo e não está permitindo que Jesus entre na casa. Jesus quer entrar na casa. Jesus quer entrar na sua casa, quer cear com a sua família. É isso que Jesus quer fazer. Então, como é que está a porta da sua casa? Ela está fechada para Jesus ou ela está fechada para as coisas do mundo? Porque às vezes a gente inverte, a gente abre a porta para que a gente não deve abrir e a gente fecha para que a gente deveria ter aberto. Então, fique atento. Para quem você tem aberto a porta da sua casa, a porta da sua família? Quem está entrando e saindo da sua casa, né? Ou quem está passando por essa porta? Temos percebido? Será que a gente tem deixado entrar a desavença? Será que a gente tem deixado entrar a mágoa? Será que a gente tem deixado entrar a confusão? Será que a gente tem deixado entrar vícios, pornografias, maledicências, fofocas? Ou será que a nossa casa está fechada e protegida contra essas coisas? E nós estamos deixando o Senhor Jesus entrar. Nós estamos deixando entrar a amizade, entrar o amor, entrar, né, o relacionamento, aprendizagem, vida saudável. O que está entrando pela porta da tua casa? Mas o texto também fala para nós que nós precisamos edificar aqui um alicerce, uma casa bem alicerçada. E falando ainda do alicerce da casa, nós temos a base, que é a palavra, temos as paredes de proteção, que é a oração, temos as portas, que é o acesso, que Jesus está batendo a porta, ele quer entrar na sua casa. Mas o texto também mostra para nós que na casa há janelas, né? O texto não, uma construção mostra para nós que há janelas. A janela eu entendo como um espaço de relacionamento. Sabe quando você abre a janela e fala bom dia para sua vizinha, para o seu vizinho? Eu não faço isso porque meu vizinho tá 10 andares lá para baixo, né? Mas às vezes eu abro a minha janela aqui, eu vejo o pôr do sol e eu posso contemplar a maravilha que Deus tem feito. Você tem aberto a janela da sua casa, tem falado um bom dia, uma boa tarde, tem aberto a janela e contemplado aquilo que Deus tem feito? Não fique fechado aí, sufocado. Abra a janela da sua casa, abra a janela do seu coração. Permita, que você perceba a presença maravilhosa de Deus. E aí, por fim, nós temos o telhado, a cobertura. O que está cobrindo a tua casa? Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que a nossa casa está coberta pela graça do Senhor Jesus. A sua casa está coberta pela graça do Senhor Jesus. O texto segue dizendo para nós assim: ele veio e evangelizou a paz, paz para quem estava longe e para quem estava perto. Porque por ele, no meio de Jesus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, não há mais povos estrangeiros, nem povos diferentes, nem peregrinos, mas todos somos concidadãos dos santos e nós somos família de Deus. Louvado seja o Senhor, porque a sua casa, a sua família é família de Deus. Somos parte desse único povo, povo de Deus. E mais, não estamos edificados em qualquer lugar, nem na areia, né? O texto fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular.
Nós somos família de Deus, estamos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado. E aqui é a nossa participação nessa história. Precisamos nos ajustar a esse Jesus. Precisamos nos ajustar na palavra do Senhor, né? Porque ajustados na palavra do Senhor nós vamos crescer, sabe para quê? Para ser santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, cada um de vós, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. O desejo de Deus é que a gente se consolide, é que a gente se ajuste, é que a gente cresça e que a gente seja edificado para a morada de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, e que a sua família possa estar unidas, edificando essa casa na rocha e crescendo para ser santuário dedicado ao Senhor. Que Deus te abençoe. Oremos. Paizinho, mais uma vez clamamos que a tua palavra, Senhor, que foi lida, que foi compartilhada, Senhor, que foi explanada, possa mesmo, Deus, cumprir o teu propósito e não voltar vazia, mas falar a cada mente, a cada coração, nos edificar, para que possamos, ó Deus, estar sempre ajustados e crescendo para a morada do Senhor. Habita em nós, habita em cada coração, habita em cada lar, habita em cada família, em nome de Jesus. Abençoe cada família da tua igreja, cada lar. Senhor, aqueles que passam por dificuldades, por lutas, aqueles, ó Deus, que estão sentindo fracos, que possam se fortalecer. Caminha conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, nos dá uma noite de paz e que o teu Espírito continue falando e ensinando a cada coração aquilo que não foi falado, que o Senhor mesmo possa trabalhar em nós, porque o Senhor conhece a nossa intimidade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe você e o seu lar.